Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Gente, mais de 125 milhões de visualizações. Mais de 500 mil de inscritos. É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. E eu peço para que você se inscreva, vamos chegar o mais rápido possível a 1 milhão de inscritos. Vamos lá então, pessoal? É se inscrever, dar aquele like, fazer aquele joinha e acionar o sininho, gente, não esqueçam. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E quero convidar a todos vocês que me acompanham aqui, que é o maior sucesso, né, o canal da saudade no YouTube. Vocês que me acompanham, mandem a sua história, escrevam a sua história e remetam para o e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o ônibus, as abelhas e 2 mortes. Eu sempre fui muito agarrada aos meus pais. Nós morávamos em Pernambuco. Uma vida simples, uma vida pobre, é verdade. Mas nem por isso deixávamos de ser felizes. Havia muito amor, carinho, compreensão e principalmente respeito entre nós. Fui crescendo nesse sistema e com isso cada vez mais aprendendo a amar tanto o meu pai quanto a minha mãe. Eu acho que eu fui uma menina diferente das outras da minha idade. Eu nunca gostei assim de turminha. Também nunca tive como costume em ir a baladinhas, bailes, sabe? Mentir que estava na casa de uma amiga para ficar mais tarde na rua com o namorado. Não, eu nunca fiz isso. Eu achava que não era justo mentir para os meus pais, que sempre tiveram total confiança nos filhos, e especialmente em mim. Na medida do possível, sempre eu tinha o que queria, na medida do possível. Meu pai trabalhava duro para que nada nos faltasse. Quando conheci o meu primeiro namorado, aí foi pra valer. Namoro, noivado e casamento. Meu pai fez de tudo para que o meu casamento fosse muito bonito. E na igreja, lá estavam eles, mamãe, papai, super felizes, contentes e emocionados, principalmente na hora em que as portas da igreja se abriram e papai, todo orgulhoso, entrou na igreja ao meu lado. E caminhando até o altar, ele me entregou ao meu noivo. E após o casamento, os cumprimentos na igreja. E aí, o choro dos meus pais, o choro do meu pai e da minha mãe. Nossa, durante a cerimônia, eles até seguraram, mas agora, quando terminou a cerimônia do matrimônio, na porta da igreja, nossa, me abraçaram e choraram e me desejaram tudo de bom nesta vida. Foi impossível controlar o choro também, nossa, pois eles sabiam dos planos do meu marido, que era deixar Pernambuco para vir tentar a vida em São Paulo. E eu, claro, como sua esposa, iria acompanhá-lo. E tinha que deixar Pernambuco, e teria que deixar os meus pais. A despedida foi muito sentida. Pediram para que eu nunca deixasse de escrever, de telefonar. Papai queria sempre saber se estávamos nos dando bem. Caso contrário, dizia ele, mandaria as passagens para nossa volta a Pernambuco. Olha, se vocês tiverem algum problema em São Paulo, se vocês tiverem alguma de não conseguir se adaptar a São Paulo, vocês me avisam que eu mando a passagem para vocês voltar. Mas aqui, graças a Deus, tudo correu bem. As cartas que eu escrevia iam sempre com boas notícias. Inclusive, em uma delas, eu falei sobre a minha gravidez, sobre os meus pais serem avós, que seriam avós. Nossa, que alegria de meu pai, que alegria de minha mãe. Após 1 ano e pouco de casada, e já com o meu bebê, mamãe veio nos visitar e foi a maior festa.
e já comecei a pensar em não deixá-la mais voltar. Tipo assim, né? Que ela convencesse papai que viesse também morar aqui, que viesse também para São Paulo. Só que eles tinham a sua vidinha tão bem arrumadinha lá, tão bem estruturada lá, que seria injusto da minha parte tirá-los daquele sossego. É uma questão até de nascer, viver e morrer na terrinha, vamos dizer assim, né? Mamãe ficou um mês aqui e, já não aguentando mais de saudade do velho, quis ir embora. Abraçadas, choramos. E ela não se cansava de fazer assim 1000 recomendações. E beijando a neta, beijando, dava adeus, que assim que a vovó pudesse voltar, voltaria. E falava: minha filha, assim que você puder ir, também você vai, tá? Eu já tô com saudade da minha neta. Eu sei que lá na despedida, no terminal, eu chorei muito, ela chorou muito, nós choramos muito e voltei para casa triste, já sentindo a falta de minha mãe, que por um mês ela ficou comigo. Nossa, que graça, que felicidade mesmo. Só que o que eu não podia imaginar é que essa viagem não chegaria ao final para mamãe. Sim, você, quando se despede de uma pessoa tão querida, que você ama tanto na vida, você não imagina que aquela despedida é a última. Pois não é que durante a viagem de volta a Pernambuco, ela passou mal no ônibus que estava em plena estrada, longe de qualquer lugar de recursos. Os passageiros, os motoristas, porque são 2 motoristas, enquanto um descansa, outro dirige, e assim por diante, eles tentaram socorrer minha mãe de todas as formas possíveis. Mas o estado de mamãe se agravou de tal modo que ela acabou falecendo dentro do ônibus, vítima de um ataque cardíaco, vítima de um infarte. Quando o motorista conseguiu parar em uma cidade onde havia um pronto-socorro, quer dizer, a primeira cidade que estava a muitos quilômetros, quando ele conseguiu chegar lá, tarde demais. Mamãe já estava sem vida, morreu dentro do ônibus, voltando para Pernambuco. E eu aqui em São Paulo, meu coração apertado, né, por ter ficado um mês com mamãe, triste, né, por ela ter partido. Puxa, ninguém imagina que dor que é essa, sabe? Mas, por outro lado, papai lá em Pernambuco, na rodoviária, esperando pelo ônibus. Eu aqui, triste por mamãe ter partido. Papai lá em Pernambuco, naquela expectativa, naquela ansiedade, né, esperando o ônibus chegar. Ele chegou lá na rodoviária, lá em Pernambuco, lá horas antes, né, esperando. E nada do ônibus chegar. Papai foi obter informações que estava vendo. Disseram que houve um problema na estrada, eles não sabiam direito o que tinha acontecido, mas que o ônibus já estava a caminho. Então, o papai de um lado na rodoviária, esperando mamãe. Eu aqui em São Paulo, sem saber de nada, né, esperando quando ela chegasse lá me ligar, que tudo correu bem. Então, um lá e outro aqui. Papai lá e eu aqui. É quando então chega a notícia de que o atraso do ônibus se devia à morte de uma passageira durante a viagem. E quem era essa passageira que faleceu durante a viagem, até já não muito longe, né, do seu destino, Recife, Pernambuco? Qual era essa passageira? É quando o papai é informado de que essa passageira que morreu era a mamãe. Imagine como ficou o papai na rodoviária, esperando o retorno de mamãe. Imagine quando eu soube aqui em São Paulo de que mamãe tinha morrido na viagem. Olha, ninguém tem ideia da dor, do sofrimento. Eu já estava assim, sentida de mamãe estar indo embora depois de um mês ter ficado comigo.
Papai, triste lá, depois, né, ficar sem a esposa, sem a mulher 1 mês, esperando. E agora a notícia de um lado e de outro, que ela morreu no caminho. Foi terrível demais. Chocou a todos nós, mas com uma dor tão grande, uma tristeza sem fim. Meu Deus. Papai, claro, não vou dizer que ele foi o mais atingido de todos, porque todos nós fomos atingidos, mas ele nem se fala. Eu e meu marido e a minha filhinha fomos todos para lá. Queríamos um dia sim, todos, mas para visitá-los, com saúde, com alegria. Não para um velório, não para se despedir de mamãe. Papai estava simplesmente inconsolável. Depois do sepultamento, eu exigi que papai descansasse um pouco. Ele andava muito nervoso, estava muito cansado, sonolento, entristecido. Sabe quando uma pessoa está mal, muito mal? Eu exigi, papai, o senhor tem que descansar um pouco. O senhor tem que, forçar o sono. 3 dias depois, eu e meu marido tivemos uma conversa com ele. Queríamos que ele desfizesse de tudo que tinha por ali e viesse embora para São Paulo com a gente. Papai, vamos desfazer de tudo isso? Ou então deixa isso como está. Vamos para São Paulo, papai. Fica lá com a gente um tempo. Mas papai disse, não vou. Eu prefiro ficar aqui, já que a minha companheira de tantos anos está sepultada aqui. E também porque aqui nasci, fui criado aqui. Eu não vou me acostumar em São Paulo. E aqui tem tudo que pertenceu a ela. Eu não vou me acostumar nunca, longe disso tudo. Seus velhos amigos, sua casa, suas coisinhas, seu ritmo de vida, suas lembranças, suas recordações de mamãe. A vontade dele tinha de ser respeitada, muito embora eu achasse que seria bom que ele viesse um pouco para São Paulo, mas não, ele não queria. E assim, depois dessa mudança repentina em nossas vidas, decidimos respeitar primeiro a vontade dele e segundo, todos os anos nós iríamos visitá-lo. E assim o fizemos. E era a sua única grande alegria de sua vida, pois desde a morte de mamãe, ele havia se entristecido demais. Papai levava a sua vida, aposentado, adorava fazer caminhar, e sempre seguido pelo seu cão de estimação, que jamais o largou, o Tejo. Sim, era o que fazia companhia para ele, vamos dizer assim. E foi em uma manhã que, como sempre fazia, se levantou bem cedinho e foi fazer uma caminhada ao lado do Tejo. Tejo, o seu cachorro, que dava a ele um certo conforto, pois era um cão que mamãe adorava. Então ele via naquele cão uma companhia para ele muito grande, muito boa. E o meu pai naquela manhã andou, e ele tinha o costume de parar sempre debaixo de uma árvore que era a preferida dele, uma árvore grande, uma árvore bem frondosa. E ali ele se sentava, tomava água e ficava por algum tempo, às vezes encostado nessa árvore, chegava até cochilar, e sempre com o Tejo do lado, sempre com aquele seu cachorro do lado. Nesse dia, nesta manhã, havia alguns meninos brincando por ali, mas ele nem ligou. Ele se acomodou, encostou na árvore, o Tejo já logo deitou do lado dele. E essa garotada, esses moleques, vamos dizer, em dado momento, eles pararam de jogar bola e iniciaram uma brincadeira que só agora sabemos que foi uma brincadeira, não só de mau gosto, mas uma brincadeira fatal.
Papai estava cochilando, encostado naquela árvore. Como eu disse, Tejo estava ali deitadinho do lado dele. Esses garotos pararam de jogar bola e começaram a arremessar algumas pedras em direção aos galhos mais altos desta árvore. Exatamente, eles viram, aqueles meninos viram que bem alto, bem lá em cima, havia uma caixa de abelhas. E eles então, moleque, sabe como é moleque, começaram a atacar pedras para derrubar aquela caixa de abelha. E tentavam porque tentavam. E as abelhas, que estavam quietas ali, de repente, aquela caixa de abelha não só recebeu 1, 2, 3 pedradas, quando elas se alvoroçaram. E papai, quando viu aquilo, tentou sair dali, tentou então, acordou e tentou se levantar, mas foi tarde, porque os meninos, quando viram aquelas abelhas super agitadas, alvoroçadas, saíram correndo. Mas o meu pai, com a idade que tem, o meu pai já não caminhava com tanta agilidade. Meu pai caminha apoiado em uma bengala ao lado do cachorro. E aquelas abelhas enfurecidas com aquelas pedradas dos meninos, elas então atacam quem? Papai, que começa a ser violentamente picado pelas abelhas. Tejo, o cachorro, ele pulava feito um louco na tentativa de proteger papai, de proteger o seu dono. Mas foi assim em poucos minutos. Em poucos minutos. Quanto mais papai se debatia, quanto mais o cachorro tentava defender papai, mais as abelhas atacavam. Papai e o cachorro, os dois foram envolvidos, ficaram envoltos pelas abelhas. O animal, o cachorro, ficou em petição de miséria. E meu pai também. Papai então que desmaia com aquelas picadas. O cãozinho que uivava de dor, mas não saía de perto de papai de forma alguma. Pessoas que passavam por ali e presenciavam tudo aquilo não podiam fazer nada. Queriam fazer alguma coisa, mas o quê? Enfrentar as abelhas? Quando alguém teve uma ideia de acender um fogo ali com capim seco, gravetos de árvores, fizeram muita fumaça, quem sabe assim aquelas abelhas nervosas fossem embora. Mais fogo, mais fumaça, e fizeram muita fumaça. Imagina o desespero. E só depois de várias tentativas, finalmente, as abelhas começaram a desaparecer. Só que papai, picado por centenas de abelhas, ali desfalecido, muito inchado, deformado. E o mesmo aconteceu com Tejo. Levaram o papai para o hospital. Ele que deu entrada inconsciente. Os médicos estavam horrorizados, ficaram horrorizados de ver tantas picadas, ferroadas pelo corpo de papai. O cachorro acabou morrendo lá mesmo, debaixo daquela árvore. Papai resistiu por mais 2 dias, quando então veio a falecer. Seu corpo ficou horrível. E pior, continuava a inchar. Tanto que o enterro, o sepultamento de papai precisou ser feito antes do prazo normal. Quando eu e meu marido e minha filhinha recebemos a notícia, nós não acreditamos. Outra tragédia não é possível. Imediatamente fomos para lá. E ao chegarmos lá, papai já tinha sido sepultado, enterrado. Os velhos amigos de papai, as famílias vizinhas, me contaram como tudo aconteceu. E eu chorei demais, demais. Eu que já não tinha mais mamãe, diante daquelas circunstâncias inesperadas. E agora perco o papai numa situação também absurda. Papai não merecia ter ido embora do jeito que foi. Era um homem bom, um homem meigo, pacato, amoroso, e foi morrer de uma forma tão estúpida. Isso por causa de brincadeira de moleque, que vendo aquela caixa de abelha lá em cima, começaram a atacar pedra. Infelizmente,
fizeram com que as abelhas se enfurecessem. E nervosas como ficaram, eles correram, a molecada correu, mas papai, como iria correr? Quando ele viu que aquelas abelhas começaram a envolvê-lo. Papai João Martins de Oliveira, sou eu, sua filha Cleide, o seu genro Gustavo e a sua netinha, papai, a Marisa. Saudade do senhor, papai, saudade da mamãe. Duas mortes inexplicáveis, duas mortes absurdas. Esta é a minha história, história que a vida escreveu. Que saudade de você, mamãe, que saudade de você, papai. O ônibus, as abelhas e duas mortes. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.